Olá pessoal, estou de volta, professor James Sampaio, com mais um vídeo da série Análise Combinatória. Como eu disse para vocês, iríamos começar tratando aí de álgebra de eventos, ou álgebra de conjuntos similares. Hoje nós iremos tratar de interseção, união, diagramas de Venn e vamos aí falar de algumas propriedades e resolver alguns exemplos, ok? Como sempre, eu peço a vocês que não deixem de se inscrever no canal e ativem também o sininho para não perder nenhuma notificação, pessoal. Muito bem, a primeira coisa que eu vou definir para vocês é a interseção. O que é a interseção de dois conjuntos? A gente diz que a interseção de dois conjuntos A e B é o conjunto de todos os elementos que pertencem a A e a B também, ao mesmo tempo. E a gente representa por essa notação A, essa ferradurazinha para baixo, B, tá certo? Ou seja, a interseção ela é formada pelos elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, digamos que eu tenho o conjunto A 1, 3, 4, 5, 9 e o conjunto B 2, 3, 7, 9, 11. Então, percebam o seguinte, os elementos que pertencem tanto a A quanto a B são os elementos 3 e 9. Portanto, a interseção entre esses dois conjuntos é o conjunto 3 e 9, tá certo, pessoal? Então, bem simples aí essa definição. Outra definição importante é a união de dois conjuntos, tá? Então, a gente diz que nós chamamos união de dois conjuntos A e B ao conjunto de todos os elementos que pertencem a A ou a B, tá certo? E a representação da união é A, aí no caso a ferradurazinha para cima, então a união B. E a união, pessoal, então vejam só, ele pode estar em A ou em B. Se tiver em um conjunto ou no outro, faz parte da união. Então vejam só, todos os elementos que estão em A e todos os elementos que estão em B irão fazer parte da união. Porém, a gente não vai representar duas vezes um mesmo valor, ou um mesmo elemento. Então, digamos, a união entre A e B, aí no nosso caso, desse exemplo, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11. Percebam que o 3 e o 9, que estão tanto no conjunto A quanto no B, eu representei apenas uma vez, tá? Por quê? Porque nós não estamos lidando com repetições quando falamos de conjuntos, beleza? Muito bem. Uma outra forma legal de representar conjuntos são os diagramas de Venn, tá certo? Esse vai ser muito legal para vocês, porque ele permite nós visualizarmos rapidamente o que é a união, o que é a interseção, e também vocês vão ver que quando formos resolver problemas de probabilidade, ou mesmo de análise combinatória, essa visualização às vezes facilita o nosso entendimento. No caso, o diagrama de Venn aí para a A e B será o seguinte. Nós temos então representado de azul o conjunto A e de laranja o conjunto B. Aí vejam que no meio ali, onde os dois conjuntos se encontram, nós temos o 3 e o 9, ou seja, justamente a interseção, criando ali, em termos de cor, uma mistura entre o azul e o laranja, mas o importante é compreender o seguinte, eu estou cruzando esses dois conjuntos de modo a que os elementos 3 e 9 pertençam tanto a A como a B, certo? Então, se eu quero olhar para a interseção, basta eu olhar para aqueles elementos que estão tanto em um conjunto, representado por uma esfera, tá? Ou o outro também por uma... eu falei esfera, na verdade, um disco, que a esfera seria um objeto tridimensional, tá? Então, um disco, tá legal? Muito bem, então só deixando mais claro, se eu quero representar a união, basta lembrar que a união são os elementos que pertencem tanto a A quanto a B. Então eu risquei aí todos os dois conjuntos por completo para representar a união. A interseção, como nós sabemos, é o 3 e o 9, Então a gente pode simplesmente aí representar por esse termo que pertence ao mesmo tempo ao círculo, ao disco A e ao disco B, tá legal? Muito bem, digamos que eu quisesse avaliar um terceiro conjunto.
Então eu tenho aí o conjunto C, tá? Então como é que eu adiciono esse conjunto no meu diagrama de Venn, por exemplo? Basta primeiro a gente observar o seguinte: o único elemento que pertence aos três conjuntos ao mesmo tempo é o 9. Tá? Então a interseção entre A, B e C é 9. Então eu vou marcar aí de preto, né, o valor 9. Tá legal? Depois nós olhamos para a interseção 2 a 2. Então vejam só, o 5 e o 9 são elementos que pertencem tanto a A quanto a C. E aí eu vou representar então o 5 também em rosa, tá? No nosso conjunto. Depois a gente olha para a interseção entre B e C. Né? E observa que os elementos 9 e 11 pertencem tanto a B quanto a C. Aí eu vou marcar também em rosa o 11. Dessa forma, então eu tenho já o 9 em preto, que é o elemento que pertence a todos os três conjuntos, o 3 que pertence a A e B, o 5 que pertence a A e C e o 11 que pertence a B e C, desta forma adicionando mais um disco aí, o disco C em verde, e aí eu tenho um diagrama de Venn para três conjuntos. Então vejam só, o 1 e o 4 pertencem só ao A, o 2 e o 7 pertencem só ao B, o 6 e o 8 pertencem só ao C. O 3 pertence a A e B, o 5 pertence a A e C, o 11 pertence a B e C e o 9 pertence aos três conjuntos. Se eu quiser a união, vão ser todos esses elementos. Tá? Então a união entre A, B e C vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11. Beleza, pessoal? Legal. Então, digamos que estamos interessados na interseção e união de N conjuntos, tá? Nós temos então uma notação para facilitar a nossa comunicação, vamos dizer assim. Então vocês já viram no caso anterior que eu coloquei então A união B união C, ou A interseção B interseção C. Se a gente tivesse 40 conjuntos, imagina eu ter que fazer A interseção B, interseção C, interseção D, interseção E. Não ia nem ter letra o suficiente, né? Ia ter que colocar outros símbolos. Então, não sei se vocês já viram essa notação, mas se não viram vai ser legal para aprender agora. Né? É bastante comum que às vezes os alunos chegam no ensino superior sem conhecer essas notações. Mas se eu fizer uma ferradura grandona para baixo, né? Então a interseção I igual a 1 até N de AI, o que significa isso? Significa que eu estou fazendo a interseção de N conjuntos, onde eu represento cada conjunto indexado por um número. Então o A1 é um conjunto, o A2 é outro conjunto, e assim vai até o AN. O mesmo para a união. Então a ferradura zona para cima, a união de I igual a 1 até N de AI significa a união entre os eventos ou conjuntos A1, A2, A3, A4 até AN. Tá legal? Se a gente quiser, digamos, interseção união de infinitos conjuntos, isso é possível? É possível também, tá? Quem resolver estudar a playlist de probabilidade vai ver que nós temos sim união e interseção infinita, né? Não é um absurdo. A única coisa que muda é que no lugar de n a gente coloca um infinitozinho na expressão e aí nós temos então a interseção de i igual a 1 até infinito, né, de eventos ou conjuntos AI, ou a união de i igual a 1 até infinito de eventos ou conjuntos AI. Tá legal, pessoal? Beleza. Nós temos algumas propriedades que são importantes para conjuntos. Eu não vou demonstrar, porque na verdade são demonstrações simples, tá? O que eu vou deixar para você, né, que ir atrás dessas demonstrações se você quiser, mas são todas propriedades muito intuitivas, tá? Por exemplo, a união com A é o próprio A e a interseção com A é o próprio A. Se eu pegar a união de A com A, eu vou ter o próprio A, né? É bastante intuitivo. E a interseção de A com A são todos elementos que pertencem a A e a A ao mesmo tempo, só pode ser o próprio A. Outras propriedades interessantes. A união com B é igual a B união com A. Não faz diferença a ordem com que eu faço essa união, ou seja, que eu aglutino os elementos. Tá? E a interseção entre A e B é igual à interseção entre B e A também, ou seja, os elementos que estão em A e B são os mesmos que estão em B e em A. Né? Então, vale. Isso é conhecido como lei comutativa. Tá legal? Se eu pegar a união com ômega, eu tenho
a mesma coisa que ômega união com A, que é o ômega. Por que que a gente está falando dessa forma, pessoal? Eu estou entendendo o ômega como se fosse aquele conjunto universo, o conjunto maior, que tem tudo, né, do meu interesse. Então, se eu unir o A com tudo, eu vou ter tudo. E se eu fizer a interseção entre A e ômega, vai ser A. Por quê? Porque eu estou vendo assim, ó, quais são os elementos que pertencem ao universo inteiro e a A ao mesmo tempo. São só os elementos que estão em A. Da mesma forma, se eu pegar a união de A com o vazio, fica o próprio A, porque o vazio não está adicionando nada. E se eu pegar a interseção entre A e vazio, eu vou ter o vazio. Por quê? Como não tem nenhum elemento no vazio, né, quais são os elementos que pertencem a A e vazio ao mesmo tempo? Nenhum. Outra propriedade importante é a que a gente chama de lei associativa, né? Então, se eu fizer A unido com B união C, ou A unido com B união C, não importa a ordem com que eu faço a união, tá? Vai dar o mesmo resultado. E o mesmo vale para a interseção. Tanto faz se eu faço a interseção entre B e C para depois fazer a interseção com A, ou se eu faço a interseção entre A e B para depois fazer a interseção com C. Tá legal? E finalmente nós temos a lei que nós chamamos de lei distributiva. Essa é a única que talvez desse um trabalhinho para demonstrar, mas enfim, eu deixo para vocês como exercício. Se eu fizer A unido com B interseção C, é o mesmo que eu fizer, né? É o mesmo que eu fizesse A união com B, depois a interseção entre A união com C. Se eu faço A interseção com B união C, é o mesmo que se eu fizesse A interseção B e depois pegasse a união de A interseção C. Vocês devem pensar que isso é parecido, né, com a lei distributiva para, por exemplo, multiplicação e soma, né? Então, quando eu tenho conjuntos e eu tenho relações de interseção e união, é como se eles fizessem o papel de adição, multiplicação, enfim. A gente pode fazer essa comparação, vamos dizer assim, tá? Deixo para vocês esse como exercício. Não é difícil demonstrar isso, pessoal. Vocês podem pegar alguns exemplinhos, né, alguns conjuntos e ir fazendo essa brincadeira para começar a internalizar. E é muito importante dizer que essas leis permanecem válidas tantos quantos sejam os conjuntos, tá? Ou seja, as leis comutativa, distributiva, elas valem para 3 conjuntos, para 4 conjuntos, para 5 conjuntos, para infinitos conjuntos. Não importa, tá legal? E é isso, pessoal. Eu encerro essa aula aqui. Peço, como sempre, que vocês acompanhem o site, né, passeioaleatório.com, onde eu coloco exercícios, listas, né, curiosidades, vocês vão achar muita coisa lá, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Muito bem, pessoal, como sempre eu peço que vocês não deixem de se inscrever no canal, o meu rosto que aparece aí facilita isso, e acompanhem, né, os vídeos anterior, próximo vídeo, que agora aparecem aí na telinha para facilitar o acesso, tá certo? Um forte abraço para todos vocês e até a próxima aula.